Vamos começar hoje mais um podcast por aqui. E Mendonça, baita história desse que está aqui, ó, do outro lado da mesa, veio lá de São José do Rio Preto, Gustavo, CEO fundador da Mercadão dos Óculos, é uma das maiores redes de franquias no Brasil. E, claro, né, essa nossa missão de trazer pessoas a dedo que vão inspirar através das suas histórias. E aqui tem uma história de superação, uma história que eu tenho certeza vai motivar você que está aí, ó, nos acompanhando. Então, eu falo sempre, né, já vai colocando o refrigerante do lado, o suco. O que mais que pode colocar do lado, Mendonça? Pipoca, né? Cafezinho. No estilo mineiro, não é isso? Água. Porque boa história tem, né? Boa história tem aqui, ó, já vai colocando um caderninho, caneta, porque eu tenho certeza vai sair daqui muitos insights, tá bom? Por isso que eu sempre falo, ó, inscreva sempre aqui no canal, acompanhe também nas plataformas de streaming, lá no Deezer, no Spotify, para não perder todos os podcasts que a gente lança por aqui. Gustavo, primeiro, obrigado, viu? Obrigado a você, Henrique. É uma grande honra estar aqui, aproveitando essa oportunidade, estar falando com você e com teus telespectadores aí. Show! E a história, eu falo assim, escutei um pouco da tua história, falei, cara, eu preciso trazer o Gustavo, aqui, porque eu tenho certeza que essa história vai motivar, vai inspirar outras pessoas. E eu falo muito que se a gente quer fazer um país melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o grande propósito de toda franqueadora é desenvolver o empreendedorismo, né? Então, isso é um propósito muito nobre nosso e a gente leva ele muito a sério. Show! Antes de conhecer um pouco da tua história, Gustavo, sabe que sem patrocinador não existe podcast, concorda? Não existe podcast, né? É o seguinte, ó, vou agradecer aqui, ó, Sultz. Cadê a Sultz? Tu já conhece, né? Somos clientes da Sultz. Então, rapaz, todo mundo que eu trago aqui, Mendonça, já é cliente da Sultz, parece que eu não preciso falar mais dela, não é? Exatamente. É o seguinte, gente, ó, quem é franqueador, tá, quer ali oferecer um suporte melhor aos seus franqueados, eu falo que tecnologia, né, é fundamental. Então, a Sultz é um sistema muito forte no franchise. Hoje, as maiores redes de franquias já estão com mais de 1.000 redes de franquias utilizando o sistema Sultz. E lá tem chamados, expansão, marketing, academia de estudos, tem vários módulos para que a franqueadora tenha mais tranquilidade na gestão das suas redes. Faça igual a Mercadão dos Óculos, igual eu faço aqui, ó. Se você é franqueador, entre em contato, fala que viu aqui através do Henrique Mol, porque eu sempre falo que tem uma condição sempre especial, não tem, Mendonça? A gente sempre fica buscando aqui algo especial para você. O link está aqui na descrição do vídeo. E também um outro patrocinador, esse o Gustavo não conhece, tem que conhecer, Gustavo. Qualifica Aí. Qualifica Aí é uma tecnologia de inteligência artificial que faz o processo de qualificação dos leads, que é uma das dores, né, das franqueadoras. Afinal, as taxas de conversão são baixas para dentro do franchise e é necessário a qualificação, que normalmente, né, eu sempre falo, tem ali um SDR, alguém que vai qualificar. Usando de inteligência artificial, a franqueadora consegue ser mais efetiva, consegue um atendimento imediato. E assim, eu fico surpreso quando vejo a IA, que é educada conforme o perfil da franqueadora, tratando com aquele lead. Então, quem é franqueadora precisa conhecer também. E o próximo patrocinador, ele já colocou o óculos aqui, Mendonça. Deixa eu ver esse óculos, não, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Rapaz... Tô brincando, gente, não é patrocinador não, tá? Eu tô falando que, capaz, essa marca aqui é a marca própria? Armate, é uma das nossas marcas legal. próprias. É. Aí, ó, Mendonça, tô bonito? Fica... Fala a verdade, comenta aí, tá bonito ou não tá? Ficou estiloso, não ficou? Bonito é difícil. Bonito é difícil, né? Aí é forçar demais, né? Vamos lá, ô Gustavo. Primeiro, antes da gente falar um pouco mais, né, da Mercadão dos Óculos, entender um pouco mais do sucesso da marca, eu queria conhecer o empreendedor, né? O Gustavo, conhecendo um pouquinho mais a tua jornada lá atrás, no início, que a gente sempre sabe, né? Sempre tem um percalço, sempre tem algo que pode inspirar outras pessoas. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 16 anos de idade, numa loja de ferramentas elétrica, hidráulica, né? Então, no antigo CPD. Você lembra do CPD, da tua época? O CPD? Da minha época. Centro de Processamento de Dados. Exatamente. Então, menino novo, ávido por conhecer tecnologia, né, conseguiu um emprego no CPD
E comecei ali e logo percebi que a minha área era comercial e não era dados, não era tecnologia. Então eu migrei rapidamente aí para a área comercial, dentro da mesma empresa, evoluí para uma indústria, também na área comercial, indústria metalúrgica, depois uma indústria de plástico, equipamentos de irrigação e tudo mais. E desta empresa, fiquei um bom período lá, praticamente aí uns 15 anos. Isso tudo como funcionário? Como funcionário. Tá. Como funcionário. E aí, comecei a empreender já com uma master franquia do grupo Microlins, né? Tá. Como tinha te dito. Fui master franqueado da Microlins, fui master franqueado da Prepara, e aí eu fundei uma franqueadora de reparos e venda de equipamentos de informática, né? Que chama-se Senhor Computador. Chegamos aí a 56 unidades aproximadamente. Foi quando surgiu a oportunidade do Mercadão dos Óculos, que era uma franqueadora de produtos óticos, né? Ela já tinha uma unidade piloto e já tinha algumas lojas, já estavam com 10 lojas. Então, na verdade, quando você entra para o negócio da Mercadão dos Óculos, na verdade, você comprou a rede? Sim, eu comprei uma participação societária, né, de 50% da rede. O meu sócio, que é o fundador hoje, que é o Celso Silva, ele vem do segmento óptico, né, já há muito tempo, então tem o expertise do segmento óptico, e eu entrei com a missão de expandir e realmente estruturar a franqueadora e estruturar o franchising dentro da companhia, né? Então essa foi a minha missão. Nós tínhamos 2 lojas piloto e 10 lojas franqueadas, né? Isso em agosto de 2014. Né? Então, fizemos aí todo um trabalho de remodernização e estruturação da parte de franchising, a parte de produtos veio acompanhando, né, esse reposicionamento, a gente reposicionou a marca, trouxemos ela aí para um patamar um pouco mais elevado de preços e tudo mais, para não ficar tão popular, e aí a gente começou uma expansão realmente bem, bem forte. No final de 2014, a gente já estava com 50 unidades e aí fomos praticamente dobrando de tamanho ano a ano. Tá. Né? E na pandemia, né, 2020, né, 2020 2021 em relação a 22, nós crescemos 62%. É mesmo? Foi aí que a gente teve um grande salto. Né? Me fala uma coisa aqui, Gustavo. Para você já estava para dentro do franchise como master franqueado, né? Mas numa área da educação. Educação, serviço. Quando você olha o Mercadão dos Óculos, eu falo que assim, muitas pessoas que nos acompanham aqui são pessoas que estão buscando oportunidade de negócio. Sim. E quando a gente olha, né, para o mercado do franchise, a gente tem várias opções, formatos de negócio, em serviços, produtos. O que te chamou a atenção quando você viu a marca para querer, né, ser sócio da marca, né? Alguma coisa você viu e eu quero que você fale aqui, até para a gente entender um pouco, sabe? Você é franqueador, você sabe tanto quanto eu que a análise de franqueabilidade do negócio ela é fundamental. Né? E dentre esses itens da análise de franqueabilidade, temos a margem que fica no bolso do franqueado. Então, isso é muito importante, é a saúde do negócio. Então, eu vi uma oportunidade que, de fato, nós tínhamos um markup interessante para fornecer para o nosso franqueado. E aí eu falei, isso para muito de pé. É uma margem assim, muito, muito interessante. E isso faz com que o franqueado seja saudável. Franqueado saudável, franqueadora saudável. O franqueado compra 1, 2, 3. Nós temos casos de franqueados que tem 20 lojas. Você entendeu? Então, eu falo que a venda ela termina quando você vende de novo. Sim. Né? Então, a margem ela faz parte desse encantamento, dessa percepção de valor do franqueado. Isso é importante. Vou fazer até um parênteses aqui que eu acho que é importante. Eu falo sempre que marcas para dentro do franchise, opções existem várias, mas é importante a gente olhar a margem. Né? Então, essa análise tua é super importante porque a sustentabilidade para dentro do franchise se faz com operações rentáveis lá na ponta. Né? Então, eu falo sempre, o sucesso da franqueadora é o franqueado ganhando dinheiro. Sem dúvida. Então, não adianta a gente falar aqui, eu falou, né, enfeitar demais o pavão. Esse negócio é lindo, lindo. Pô, é lindo, mas eu quero saber lá no final, dá dinheiro? E a última linha, como é que é? Como é que é, cara? Exatamente. Dá dinheiro? Pô, dá dinheiro. Aí sim você tem satisfação, você tem sustentabilidade, você tem franqueado comprando outra. Sim. Né? Porque no final, amigo, a gente gosta do que faz, mas no final tem que dar dinheiro, né?
né? Dá dinheiro, exatamente. Então, quem vem buscar um negócio é um investidor, né? Então, se ele investe, ele tem aí a expectativa de retorno daquele capital. E quando ele tem essa expectativa, né, você tem que atender. Se você não atender, ele não compra a segunda unidade. Sim. Né? Então, isso é importante. Então, a gente cuida muito disso. Nosso time de operação ele fica olhando para dentro de casa 24 horas por dia, pensando como que a gente vai melhorar a margem do nosso franqueado. E aí vem a marca própria, como eu te disse, que no Mercadão dos Óculos foi um segundo ponto que me atraiu. Nós trabalhamos muito fortemente com marca própria. Então, 90% do nosso share hoje é marca própria. Tá. Então, aí tem felicidade, aí tem margem, enfim, tem franqueado feliz comprando 2, 3, 4 lojas. Sim. Como que o Mercadão dos Óculos, assim, o mercado de óticas é um mercado antigo, né? Existem várias marcas tradicionais. O que você entende que diferencia a Mercadão dos Óculos nesse mercado, né? Que existem muitas opções e faz com que vocês consigam crescer para dentro do negócio? A gente começou na filosofia do atendimento humanizado, de fato. Né? Como você mesmo disse, é um mercado muito tradicional. Né? Então, eu falo que o mercado óptico aprendeu a varejar com o Mercadão dos Óculos. Né? Então, nós viemos com a filosofia de varejo. Né? Então, entendendo o varejo, atendendo bem o cliente, sendo disruptivo na forma como abordar. Né? Então, isso tudo mudou muito o jogo lá atrás. E depois disso, né, nós viemos aí embarcando tecnologia dentro de loja, sendo muito competitivos com as marcas próprias. Né? Então, isso tudo diferenciou bastante o negócio. Né? E hoje nós estamos aí entre as 30 maiores do Brasil. Quando você fala humanizar, né, varejar ali, como que, para quem não é do setor, né, de ótica, explica um pouquinho como era e como é hoje. O segmento óptico, antigamente, né, os produtos, as armações ficavam ou dentro de um vidro, na mesa, né, você já foi em ótica, você sabe o que eu estou te falando, Sim. E aqui atrás, num armário, trancado com chave. Tá. Né? Então, o cliente ele não tinha um acesso direto ao produto. Né? Então, ele tinha que passar pelo atendimento de alguém. Né? E essa pessoa, geralmente... Normalmente tinha um balcão ali que ele ia atender. Exatamente, é um balcão, a mesa, né? Tá. É uma mesa, você sentado aí e eu aqui. Então, você era atendido como um paciente. Tá. Né? Não como um cliente. Tá. Né? Então, a gente trouxe esse atendimento de cliente, de fidelização do cliente para dentro de loja. E aí, hoje, nós temos, as nossas lojas têm aproximadamente 700 a 800 SKUs e eles estão todos à disposição do cliente. Então, o cliente pode tocar por todas as peças sem a participação de um atendente, de um vendedor. Porque, às vezes, ele não quer, né, a intromissão ali. Sim. E tal. Então, a gente faz uma venda assistida para ele. A gente assiste ele e ajuda ele na tomada da melhor decisão. Né? Eu falo muito a questão da experiência, né? Experiência do cliente no ponto de venda. É pegar, ver, colocar, falar, rapaz, isso aqui combina comigo, não, isso aqui é mais meu estilo, né? E a jornada, né, hoje, a jornada do varejo como um todo, né, ela começa às vezes no digital, termina no físico, começa no físico, termina no digital. E no segmento óptico, essa jornada ela tem que ser um pouco mais pessoal, ou seja, ela tem que ser mais personalizada. Por quê? É um produto que você vai pôr no rosto, é um produto que tem que calçar bem. Né? Então, você pode até comprar pelo site, mas você não vai ter tanta segurança quanto ir na loja, tocar no produto e colocar no rosto. Né? Tá. Então, esse ponto de contato, essa experiência do cliente dentro de loja, a cada dia mais ela faz a diferença em qualquer tipo de negócio. Né? E a gente embarcou muita tecnologia nesse atendimento. Então, voltando no segmento óptico como que a pessoa ela explicava como que a lente ia funcionar? Por exemplo, como que o atendente explicaria um campo visual de uma lente? Né? Ele pegava um papel e riscava. Falou, a lente tem esse formato, você vai enxergar nesse corredor aqui. No papel? Tá? No papel. É mesmo? Ou muitas vezes aquele PowerPoint de pobre, sabe? Aquele que é tipo o calendário. Sei, né? sei. Então, as folhinhas, né? As folhinhas. Você vai enxergar assim, não sei o que e tal. Hoje não, hoje você tem um totem dentro de loja, né? Que ele vai fazer uma anamnese com você. Ele vai entender teu campo visual, como que você se comporta, porque não é só a receita do médico. Você tem que entender como que vai ser o comportamento do cliente em relação à lente. Então, tem cliente que tem mais mobilidade de pescoço, ele vai virar mais a cabeça, ele vai virar menos o olho. Tá? Tem cliente que tem menos mobilidade, principalmente a população de terceira idade.
Tá. ela tem menos mobilidade de pescoço. Então, ele vira mais o olho, ou seja, o campo visual tem que ser maior. Tá? Nunca tinha parado para pensar nisso, Exatamente, cara. Nunca tinha exatamente. pensado, Você lembra que eu te cara. falei da experiência com o totem? Sim, Ela é sim. muito importante. Tá? Tá. Então, você está capacitando esse cliente a tomar a melhor decisão para ele. Tá. Então, quando eu faço uma anamnese com esse cliente, eu vou entender que tipo de tratamento eu vou dar naquela lente. Tá? Se o cliente ele precisa usar máscara ou não, no caso do médico, do dentista, esse cliente que usa máscara, ele vai ter a lente embaçada. Né? Haja visto aí a época da pandemia, que todo mundo tinha Tá. que andar de máscara, todo mundo com óculos embaçado. Sim. Então, você tem que ter um aditivo na lente anti-embaçamento. Né? Não é que ele não vai embaçar, mas ele vai embaçar muito menos. Tá. Né? Então, proteção UV, proteção de luz azul, para quem fica muito em frente à tela, o escurecimento fotossensível da lente, para quem trabalha em ambiente externo e entra muito em ambiente interno, por exemplo, o entregador. Ele está aqui dirigindo, a lente dele está escura. Ele sai do carro e entra num estabelecimento comercial, numa casa, essa lente clareia. Então, ele chama de escurecimento fotossensível. Conforme aumenta a luminosidade, a lente fica mais escura. Então, esse tipo de tratamento, esse tipo de tecnologia, poucos clientes conhecem. Tá. Então, por isso que eu falo da capacitação desse cliente para tomar a melhor decisão para ele. Então, quando você mostra, olha, essa lente aqui custa R$500, ela tem essa tecnologia, essa lente aqui custa R$5.000, ela tem essa tecnologia. E você prova para ele que essa lente de R$5.000, ela tem valor para custar R$5.000. Sim. Então, a partir do momento que ele entende isso, ele investe mais. Tá. Tá? Nós estamos falando de saúde, nós Sim. não estamos falando de um supérfluo. Sim. Né? Saúde ocular. Né? Os olhos são a janela da alma, então sabemos aí a importância de enxergar bem. Né? E o cidadão que não enxerga bem, ele não trabalha direito, ele não se diverte, ele não estuda, enfim, né? É o principal sentido do corpo humano. Na verdade, tem duas linhas aí, eu acho que super importantes, né? Tem um lado da saúde do cliente satisfeito, né, com o produto que realmente ele precisa, né? E do outro lado, falando aqui de negócio, né, aumentar ticket médio baseado numa necessidade real do cliente, não é empurrar, né, um produto, né, mostrar para ele que realmente ele tem essa necessidade para que automaticamente fique mais fácil, né, aumentar ticket médio, pensando lá na ponta, na última linha que a gente acabou de falar. Perfeitamente. Né? Então, esse upsell você faz ele consciente. Né? Uma coisa é eu vender uma lente de R$5.000 para você. O que você vai falar? Lá na sua casa, no encontro com seus amigos, a lente do Mercadão é cara. Porque você não viu o valor naquilo. Sim. Tá? Você até está enxergando bem, mas você não viu o valor. Porque é um produto muito subjetivo. Ele não sabe que aquela lente está protegendo ele de raio infravermelho. Ele não sabe que aquela lente está protegendo ele da luz azul da tela. Você entendeu? O raio infravermelho, ele envelhece a região dos olhos. A mulher não sabe disso. Uhum. Tá? E a lente, ela se transforma em uma lupa. Ela potencializa esse raio infravermelho. Tá? E nós temos um produto que inibe os raios ultravioletas, né? O infravermelho. Tá? Tá. Então, esse produto ele faz com que a região dos olhos não envelheça. E é um valor muito subjetivo. Se você não diz isso na hora da compra, ele não vê valor nisso. Ele não vê valor. Então, a partir do momento que você capacita, que você empodera esse cliente a comprar um produto de melhor valor para ele, não de menor preço, mas de melhor valor para ele investe mais. E eu acho que tem um papel fundamental, Gustavo, que é a questão da educação, né? Porque naquela roda de amigos, pô, eu gastei ali 5.000 na minha lente, aí um amigo fala, pô, a minha foi 1.000. Você educou ele, né? Para falar, ó, por que 5.000, né? Exatamente. Tá. Então, essa percepção, quando a gente fala com uma pessoa que não teve a experiência de compra dentro do Mercadão dos Óculos, com tecnologia, né? Geralmente essa pessoa fala isso, putz, mas eu paguei R$1.200 nessa lente. Né, onde já se viu um pedaço de plástico. Não é isso, amigo. O que tem por trás desse pedaço de plástico que ele está chamando é muita tecnologia. Sim. É tecnologia em desenho, é tecnologia em tratamento. Né? Então, tem muita tecnologia embarcada ali. Gustavo, essa tecnologia é uma tecnologia própria, né? Tecnologia própria. Legal. Tá? Desenho proprietário. Né? Quem olha por trás não sabe o que está vendo. Né? Então, essa tecnologia ela é um desenho, é uma performance de lente, tá? Que ela, geralmente, no mundo, são 4 ou 5 fabricantes dessa tecnologia que existem no mundo. E a grande maioria está na Europa.
né? Então, o nosso Clique, que é a nossa tecnologia, ela vem da Europa, também é um produto exclusivo nosso, desenvolvido para a realidade do nosso público, tá certo? Então, o Mercadão, ele tem aí como missão, né, popularizar o uso do óculos, né? Então, dentro dessa missão, a gente tem que fornecer uma grade de produto que realmente faça sentido. Tá. Você falou que a Mercadão dos Óculos tem 800 SKUs, o perfil de produto lá na ponta, ele é o quê? Óculos de grau e óculos de sol? Isso. Tem alguma outra linha de produtos? Não, vamos lá. Tá. Em termos de share de venda, né, dentro de loja. Hoje, 70% do nosso faturamento está entre a armação de grau e a lente. Tá? Então, óculos de grau, ok? É o conjunto, armação mais lente. Tá. Ok? 70% do faturamento está ali. Tá? 30% óculos de sol e óculos de sol graduado também. Tá. O que é o graduado? Óculos de sol com grau. Ah, tá. Tá? Bom, óbvio, né? Óbvio. Então, não, mas são termos específicos do segmento. Não, né? Você me releva aí, tá? Releva, tranquilo. Então, esse produto, né, vamos falar assim, hoje 75% do faturamento são lentes. Tá. De grau, grau incolor e grau de sol, né, que são as coloridas que a gente chama. Esse faturamento, ele não está dentro de loja, ele não está no estoque da loja. O franqueado só compra lente quando ele vende. Tá. Então, 75% do meu faturamento, o meu franqueado não corre risco do estoque. Do estoque ficar encalhado, do estoque ficar velho, perecível, ou até mesmo ser roubado. Tá. Né? Então, esse produto, ele está na mão do laboratório, que é quem vai confeccionar essa lente para o franqueado. E hoje nós temos 20 laboratórios homologados no Brasil, tá? Que são aptos a fabricar as nossas marcas próprias. Tá. Tá? Então, a partir do momento que 75% do meu faturamento ele não está dentro de loja, o franqueado ele não precisa investir para ter aquele estoque. Tá? Então, não tem custo de estoque. Tá. Entendeu? E aí, o restante, sim, a armação de grau e a armação de sol, e a armação com lente colorida, que é o solar, que a gente chama. Aí sim, nós estamos falando aí de 700 a 800 SKUs. Importante essa observação tua, até para quem acompanha aqui, é o seguinte: estoque é dinheiro. Dinheiro está lá, parado. Então, toda vez que você tem, né, uma realidade como a da Mercadão dos Óculos, isso dá o quê? Um investimento menor para a montagem da operação. Perfeito. E reflete diretamente numa necessidade de giro para dentro do negócio, né? Se eu precisasse daquele produto lá no meu estoque para vender, automaticamente você precisaria de um capital maior, né, para rodar o negócio. Então, é importante demais. Que é muito comum no varejo, né? Sim, então, sim. se você não tem o produto, você não vende. Talvez seja um dos grandes gargalos para dentro do varejo, sim, né? Sim, grade de produtos, por exemplo, tamanho. Eu preciso ter o estoque para vender. Exatamente, e aí fica naquela, né? Exatamente. Então, esse problema a gente não vive. Né? Então, 75% do nosso faturamento não está dentro de loja. Você não tem grade disso. Né? Então, você vende 100% daquilo que você compra. Né? É imprescindível isso. Na verdade, é o contrário. Né? Você compra 100% do que você vende. Você já está vendido. Já está vendido. Já está vendido. Já tá vendido. Então, essa é a grande sacada aí do segmento óptico. É isso. E o Mercadão, como ele tem esse foco, né, no óculos de grau, é uma facilidade a mais para o nosso franqueado, é uma rentabilidade maior para ele. Então, isso tudo influencia na última linha, conforme a gente falou. Tem uma questão também dessa parte de óculos de grau, que é uma recorrência, né? Até o cliente, de tempos em tempos, ele precisa trocar essa lente, né? Fala um pouco sobre isso, eu acho que é importante, né? Como análise de negócio, um negócio que me dá recorrência, né? Todo mundo fala, pô, eu quero um negócio que tenha recorrência, né? Fala sobre isso, por favor. Exatamente. Hoje, a gente tem uma análise do mercado do seguinte: crescimento orgânico do mercado, né? Então, o envelhecimento da população. Passou dos 40 anos, começa a virar presbítera, precisa usar óculos ou de perto ou de longe. Né? E passou dos 60 anos, é de perto e de longe. Sim. Né? E as telas, elas têm muita culpa, vamos dizer assim, nesse crescimento da necessidade de óculos, os nossos jovens hoje estão muito em frente de tela. Então, a partir do momento que as telas entram na vida desse jovem, ele antecipa a necessidade de óculos.
Tá? Então, esse é o crescimento orgânico do mercado. Além disso, você tem uma mudança na graduação, ou seja, na refração desse cliente. A refração nada mais é do que o grau do óculos, né? Falar, minha lente tem 2 graus, tem 3 graus, enfim. Isso nada mais é do que a correção que essa lente vai ter que fazer para que esse cliente enxergue nitidamente. Tá? A partir desse momento que ela muda com frequência, você tem recorrência. Então, você tem um aumento do mercado orgânico, que é o envelhecimento da população e uso de tela, e você tem uma recorrência que esse cliente precisa, a cada 6 meses, visitar o oftalmologista. Tá? Então, da mesma forma como a mulher tem que visitar o médico a cada 6 meses, o homem, seu proctologista a cada 6 meses, você também, toda a população deve visitar o oftalmologista a cada 6 meses. Porque as doenças oftálmicas, se elas forem detectadas com antecedência, elas de fato são muito reversíveis. Tá? O que não pode é ficar 1 ano, 2 anos sem ir no médico, que aí, se tiver alguma coisa, você não vai perceber e aí a reversão já é mais complicada. Né? Esse mercado só cresce, né? Não Só tem, cresce. vamos dizer, não tem como não crescer, Só né? cresce. Vou só te contar cresce. uma experiência minha, Gustavo, entre a gente aqui, ó. Cara, eu fui renovar minha carteira. Eu acho que a renovação, sei lá, era 10 anos. Eu não lembro o tempo. Cheguei lá e tem que fazer o exame. Tem. E eu achava que eu estava enxergando bem, cara. E eu enxergava bem. Fui fazer, rapaz, o teste lá das letrinhas. Rapaz, eu achei que ele estava querendo me sabotar, velho. Eu não enxergava, cara. Eu falei, não, cara. Ele tá aí, eu falei, vai de longe. Cara, eu não enxergava, cara. Mas custei, mas foi só aquela luta para conseguir. Falou, ó, eu vou renovar aqui a tua carteira, mas por favor, tá? Limite. Na próxima tu não passaria, não. Eu falei, Entendi. caraca, velho. Vai isso ficando mesmo. velho, não tem jeito, não. Você fez ali um teste de acuidade visual. Ah. Né? Então, você percebeu que através desse teste você não estava enxergando bem. Né? Sim. Então, esse teste de acuidade visual é uma preliminar a uma ida ao oftalmologista. A partir do momento que você começa a perceber que você não está enxergando bem, ou de longe ou de perto, né? A ida para o oftalmologista ela é iminente. Uhum. Tá? Isso acontece muito nas crianças. As crianças, geralmente, elas não percebem que elas não enxergam bem, porque sempre enxergou daquela forma. Tá? E aí é uma das grandes causas de evasão escolar, porque ela senta, não enxerga, ela vai se afastando e aí vai enxergando menos ainda, e a partir do momento que ela não consegue aprender, ela vai se distanciando da escola até que ela evade. Tá. Então, uma das principais causas de evasão escolar, principalmente na rede pública de ensino, é a falta de visão, é ter refração e não enxergar direito a lousa. Cara, legal, Tá. legal. E fala um pouco com relação aos formatos hoje da Mercadão dos Óculos, até para a gente entender um pouco mais. São lojas de rua, lojas de shopping, tem quiosque. Fala um pouco dessas operações. Como o nosso foco é grande em lente, né, em lente, o quiosque ele se torna pouco viável. Tá? Então, a gente tem 0 quiosque. Tá? Ah, tá, não tem quiosque. Nossas Legal. operações, 95% elas estão na rua. Tá. Quando a gente fala que a gente é uma rede de óticas popular, a gente tem que realmente ser popular e tem que estar onde o povo está. Né? Tá. O artista está onde o povo está, né? E a gente está na rua. Loja de rua mesmo, e isso nos favoreceu muito durante a pandemia, foi um dos grandes diferenciais nossos. Além de ser um produto necessário, ele também era um produto que estava na rua. Então, quando os shoppings estavam fechados, as nossas lojas estavam abertas. Tá? Então, loja de rua, 95%, e 5% dentro de shopping e em strip centers. Né? Mas nós temos, dentro dessa grade, nós temos alguns tamanhos de loja, tá? Que a gente chama de standard, fit e super fit, tá? Para tamanhos de praças diferentes, ou até mesmo para bairros. Né? Quando você fala de uma super fit, eu tenho metade do número de SKUs dentro de loja, eu tenho metade da necessidade de espaço físico e eu tenho metade da necessidade de mão de obra. Tá? Então, a partir do momento que você tem um custo operacional mais baixo, um estoque mais baixo, você permite que essa loja tenha um faturamento menor e que seja rentável mesmo assim. Tá? Então, ela é feita justamente para praças menores, cidades aí abaixo de 10, 15 mil habitantes. Nós temos loja em cidades de 5 mil habitantes. Então, cidades pequenas, Pequenas literalmente de verdade. consegue Exatamente. atender. Temos, por exemplo, Buritama,
tem 10, 15 mil habitantes Buritama. Nós temos uma loja em Buritama. Buritama. Buritama, lá no Pergunta que interior não do quer estado de São calar. Paulo. Aonde fica Buritama? Terra natal do Fernando. Você entendeu? Fernando. Mas em Monte Aprazível, que é a terra natal dele, também tem uma loja de Mercadão. E a operação para de pé, porque de fato ela é rentável. Tá? Ela tem um custo operacional mais baixo. Tá? E essa loja, sim, há necessidade do franqueado trabalhar nela. Porque aí ele economiza mão de obra, você entendeu? E tem uma rentabilidade maior. Tá? Tem franqueados nossos em praças menores, né, pequenas, que chegam a ter aí 30%, 40% na última linha. Isso brilhou aferido, tá? Estou falando última linha mesmo, sim. Depois do Simples Nacional, depois do imposto. Tá? E essa operação que você coloca, Superfit, né? É uma operação, é a menor. É a menor. E aí você vai, então, acho que é importante também as pessoas entenderem aqui que você consegue, através da estrutura interna, fazer essa análise de mercado. Porque quem normalmente está entrando para dentro do modelo de negócio, está olhando opções, não tem essa expertise para dentro do mercado. Sem dúvida. E aí eu tenho lá um mercado que eu entendo por viver. Eu falo, viver é uma coisa, né? Ter experiência para dentro do empreendedorismo, do negócio, a gente tem uma outra análise. Você consegue fazer um raio-x para dentro do mercado, entendendo a realidade, nível de concorrência, potencial, para falar, aqui é uma loja menor, aqui é uma loja maior. Então, essa modalidade ela está muito atrelada a essa inteligência de mercado. Sem dúvida nenhuma. E é uma expectativa do franqueado, quando ele compra uma franquia, que a franqueadora tem esse know-how. Né, detém essa expertise, né, de adaptar o tamanho de loja, mix de produto, tudo isso em relação à praça na qual ele está comprando. Né? Então, isso é fundamental. Aí, toda franqueadora, na verdade, ela precisa ter esse expertise, né, para poder replicar. Né? Então, é o que a gente faz. Sim. Pelo menos deveria, né? Eu falo assim, pelo menos deveria. Pelo menos deveria, né? Importante quanto a isso falar. Deveria. É o seguinte, Gustavo, operações diferentes para realidades diferentes de mercado, então dá todo esse auxílio na inteligência de mercado, mix de produtos, entende a estrutura necessária em recursos humanos, o franqueado tem que estar na ponta ali. Esse é um modelo de negócio que permitiria alguém ser um multifranqueado, ter várias operações? Temos vários multifranqueados. Né? Como eu disse, hoje 56% dos nossos franqueados têm mais de uma operação. Tá? Isso é muito comum dentro da rede. Eu falo que ele tem que estar presente na frente de loja para ele aprender o negócio. Então, quando ele vem para o negócio, ele tem que estar à frente do negócio justamente para aprender. E quem sabe, ensina, replica. Então, acho que é uma das grandes virtudes dos bons empresários é saber replicar esse conhecimento. Sim. Então, o franqueado ele tem essa função também. O multifranqueado ele precisa replicar esse conhecimento junto aos seus gerentes, junto aos seus supervisores e tudo mais. E esse franqueado, sim, através dessa replicação, ele consegue, de fato, ter 2, 3, 4, 10, 20 operações, sem problema nenhum. Então é um modelo que permite, né? Ele é escalável. Eu falo assim, muitas das vezes as pessoas olham para o negócio e falam, cara, eu quero crescer. Mas muitos negócios não permitem, por um nível de complexidade, né? Por um formato de negócio. Então, permite o franqueado ter 5, 10. Tem franqueado que você falou que tem 20? 20 lojas. 20 lojas. Para começar, da facilidade de gerir o estoque. Sim. Né? O óculos ele não derrete, ele não estraga, não tem prazo de validade, enfim. Se eu comprei e não vendi, ele tem que estar na prateleira, beleza? Esse é o primeiro ponto. Sim. A lente eu só compro quando eu vendo. Tá? Então, a facilidade de gestão do estoque do franqueado é um dos grandes motivos para que ele possa ter mais de uma operação com segurança. Né? Lógico, tudo isso blindado por um sistema que lhe permita fazer a gestão do negócio dele à distância, que lhe permita enxergar o negócio como um todo, enfim, isso tudo é fundamental. Cara, legal. Baixa complexidade. E eu falo baixa complexidade alinhado ao suporte da franqueadora, né? Eu acho que isso é muito importante a gente colocar aqui, porque o franchise é uma porta para quem quer empreender, tendo auxílio de alguém que tem expertise para dentro do mercado, né? Então, atuar para dentro do franchise é importante ter essa análise, né? Fala assim... Eu tenho uma frase que eu falo nos treinamentos de novos executivos nossos. Né? Todo franqueado ele fica uma semana dentro da franqueadora, imerso ali, numa semana de treinamento. Né? Isso é obrigatório, tanto para o franqueado quanto para o gerente, tá, de loja. E tem uma frase que logo no comecinho do treinamento eu falo assim, nós vamos assumir um compromisso aqui. Vamos errar erro novo.
Não vamos errar erro que nós já erramos? Não vamos errar erro que a franqueadora já errou lá atrás? Não tem motivo para a gente errar de novo. Tá? Nós já aprendemos isso, já transmitimos know-how para vocês. Tá? Então, a partir desse momento, nós vamos errar erro novo. Por quê? Só não erra quem não inova, quem não tenta algo diferente. Então, nós vamos errar muito. Porque a gente é uma empresa inovadora, a gente está na vanguarda. Quem está na vanguarda erra, tá? Mas erra erro novo. Não vamos errar erro que a franqueadora e os franqueados já erraram lá atrás. Né? Vamos aproveitar, vamos ser inteligentes e errar erro novo. Tá? Então, esse é um acordo, aí, é um pacto que eu faço com o franqueado logo no comecinho do treinamento de novos executivos. Cara, esse alinhamento eu falo que é fundamental. É importante, Gustavo, colocar quanto a isso, sabe? Porque eu levanto a mão, a bandeira, que franquia não é bilhete premiado. Vamos entender uma situação também. Não existe negócio perfeito. Não tente achar para dentro do franchise algo perfeito. Vamos entender uma outra situação. Errar é humano, não é isso? Mas dentro de um negócio, errar demanda tempo e gasta energia. Então, quando você tem um negócio que tem várias unidades, tem tempo de mercado, amigo... Não tem por que errar de novo. Né? Pra quê, velho? Aí já é burrice, né, cara? Vai fazer, não sabe se é pra direita ou pra esquerda, deixa de ser cabeça dura, tá entendendo? E pergunta, cara. Tem estrutura, cara. Pergunta, né, cara? E o alinhamento de expectativa, isso que você falou sobre o alinhamento é importante, o alinhamento de expectativa ele é fundamental entre o franqueador e o franqueado. Né? Então, eu falo que é uma equação de 50-50. 50% franqueado, 50% franqueador. Né? Então, os dois têm responsabilidade do sucesso do negócio. Tá? E aí vem do nosso lado, aqui do lado da franqueadora, e fala assim, e tenho certeza que dos meus 50% eu vou entregar mais que 100%. Tá? Porque é o over-delivery que a gente fala muito dentro da franqueadora, entregar mais que o combinado. Tá? Então, tenho certeza disso. E eu não espero nada diferente de vocês. Que você também entregue mais do que o combinado. Então, know-how, expertise de mercado, linha de produto, posicionamento, isso tudo faz parte do know-how da franqueadora. É uma expectativa que o franqueado tem, tá? Da franqueadora de estar entregando esse know-how para ele. Tá? E o franqueado, por outro lado, é o sócio local, é o dono do negócio. E a partir do momento que ele é o dono, ele tem que ter postura de dono. Sim. Tá? E eles são os olhos e ouvidos da franqueadora naquela região. Tá? Então, qual é a expectativa da franqueadora em relação a ele? Que ele opere bem o negócio, que ele faça uma boa gestão de equipe, você entendeu? Que ele tenha a linha de produto que a franqueadora realmente indica que ele tenha, tá? Que ele opere com marca própria. Né? Então, essa é a expectativa da franqueadora em relação a ele. Tá? E muitas vezes essa expectativa é justamente para proteger a margem desse franqueado. A partir do momento que esse franqueado tem margem, é aquilo que a gente já disse, é o círculo virtuoso. Né? Franqueado feliz com o negócio, ele compra mais, ele indica. Tem casos nossos lá dentro da franqueadora que assim, a família inteira está dentro do negócio. Então está ele, está o irmão, está o pai, está a mãe, está o primo, você entendeu? Tem uns clusters lá, você entendeu? Grandes, você entendeu? Dentro da própria franqueadora. Isso é legal, porque ninguém indica para um parente, para um amigo, um produto que não gosta. Sim. Entendeu? Então, isso é interessante. Tá? Cara, interessantíssimo. E assim, parabéns pela postura. Eu falo que assim, a gente entende, vê o franchise para dentro do Brasil muito maduro. Né? Eu falo, o Brasil não perde em nada ao berço os Estados Unidos. Nada. E a gente precisa fomentar isso. Eu falo, a gente precisa falar, a gente precisa educar, porque, sem sombra de dúvidas, é uma porta mais segura para aquele que quer empreender. Né? E o brasileiro tem esse sonho, né? Eu falo, cara, quer empreender, quer ser dono do próprio negócio, mas a gente precisa trazer essa clareza, que muitas das vezes se vende, né, numa capa de revista, que parece que, né, a gente estava brincando aí, só vê as cachaças que bebe, né? Os top ninguém quer ver, né? Então, é importante ter esse alinhamento. Importante, né? Para a gente ter essa prosperidade que todos queremos, né? É igual aquele segredo, né? Segredo que o pai só fala para o filho depois dos 15 anos de idade, né? Que ele vai entender, né? O Cortella fala muito disso, né? Ele fala assim, filho, tem um segredo que eu só vou te contar com 15 anos. E o menino fica super ansioso. 15 anos, meia-noite e 1, ele chega no quarto do pai, bate na porta, pai, tem 15 anos, eu quero saber o que é esse segredo aí. Ele vira para o filho e fala, filho, vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite da vaca. Entendeu? Franquia não dá dinheiro. Você tem que trabalhar para que ela possa ser rentável. Né? Então, é a mesma história da vaca. Tá? E isso é importante. E aí tem uma outra analogia interessante, que é o seguinte, aí tem muita gente que pergunta, né? Por que escalava através do franchising?
né? Porque lá na ponta do negócio, quem está entregando o produto é um sócio do negócio. Não é um gerente de loja, não é um vendedor, nada, é o sócio que está lá na ponta. A responsabilidade empresarial é dele, é do franqueado. Tá? Aí eu faço uma analogia com o café da manhã. Né? Falo, quem que você quer ser no café da manhã? O porco ou a galinha? A galinha bota o ovo, no outro dia ela bota outro. O porco é um pedaço do couro dele para fazer o bacon. Você entendeu? Então ele está de fato envolvido no negócio. Né? Ele está dentro, ele faz parte do negócio. É o caso do franqueado. É diferente do gerente do franqueado. Tá? É o ovo e o bacon no café da manhã. O bacon, cara, legal. Vou pegar eu já vou pegar essa. É do Cortella essa aí que você pegou, né? A primeira do Cortella. Eu já vou pegar para mim também. A segunda é a sabedoria popular. É sabedoria popular. Quando a gente não sabe de onde vem, a gente fala que é um ditado chinês. Ditado chinês, né? Show de bola. Rapaz, agora nós vamos falar sobre crescimento, que eu quero entender um pouquinho mais desse crescimento, né, da Mercadão dos Óculos, essa questão de aonde querem chegar, né? Já estão lá entre as maiores redes de franquias do Brasil. Primeiro, aonde quer chegar? Nós temos um grande sonho. Isso, se você perguntar do porteiro até o diretor de operações, fala qual que é o grande sonho da companhia? Chegar a 1.000 lojas. Tá. E a gente está muito perto disso. Sim. Né? E aí o segundo grande sonho, ser a maior rede ótica do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Então isso que nos motiva, que nos envolve, que faz a gente acordar mais cedo, né? E dormir mais tarde, ficar 12 horas dentro do escritório, acordar às 5 horas da manhã, pegar o avião, vir para BH para falar com você. Né? Então é isso que nos motiva. Né? É nesse rumo que todo mundo está remando lá. Isso é importante. Esse alinhamento com o time interno também é muito importante. E os franqueados também são muito conscientes disso. Né? E sabem do papel deles, da responsabilidade nesse crescimento. Né? Então, a franqueadora, a cada dia mais, ela pensa na forma como o franqueado pode ganhar mais dinheiro dentro do negócio. Né? Como é que o franqueado pode multiplicar as suas operações. Por que isso? É muito mais fácil você conduzir uma rede de 800 lojas, como a nossa, está chegando a 800 lojas no final desse ano, com 300, 400, 450 franqueados, do que você conduzir uma rede com 800 lojas e 800 franqueados. Sim. Você entendeu? Então, é gente que já está no negócio, já sentiu a dor do negócio, já sabe onde está o ponto crítico. Tem franqueado que entende mais o negócio do que a própria franqueadora, que vive o negócio, entendeu? Vive o dia a dia. Então, ele olha, né, por exemplo, tem muitos casos de repasse dentro da rede. Aqui mesmo em Belo Horizonte tem um caso. Né? A franqueada de Divinópolis pegou a Lagoa da Prata agora. Tá. Ela bate o olho do lado, ela vê o DRE da loja, ela sabe onde está o problema. Entendeu? Ninguém precisa falar para ela. Sim. Ela já sabe onde ela precisa atuar. Né? E há vários casos de repasse e que o faturamento é incrementado em 300%. Ou seja, você vai para a mão do multifranqueado, é um franqueado que ele é mais experiente, ele consegue, de fato, entender aonde está o problema. Tá? E ele vai lá e age em cima do problema, cirurgicamente. Sim. Tá? Então, de um mês para o outro, já tivemos vários casos, de um mês para o outro, franqueado triplicar o faturamento da loja, que pegou um repasse. Tá? Então, realmente muito importante. O multifranqueado dentro do segmento e dentro do franchising, ele é peça fundamental no desenvolvimento da franqueadora. Você está falando chegar a 1.000 operações. Sim. Né? Esse é um grande sonho. Eu acho que primeiro, importante demais, o que você comentou, essa questão do alinhamento. Né? Todo mundo sabe os objetivos para dentro da rede. Né? Equipe, franqueado. Todo mundo. E esse crescimento só faz bem para todo mundo, né, cara? Eu falo só faz bem para todo mundo. É força de marca, é ter uma estrutura maior para dar um suporte melhor lá na ponta, né? É poder de compra, né? A escala cria poder de volume, né? Para negociar e lá na ponta ser mais competitivo, né? É uma frase que eu resumo isso, né? Quanto maior somos, mais fortes seremos, né? Então, esse é um ponto importante. Agora, você tocou num assunto de escala, né? E hoje a nossa lente marca própria, ela só é vendida dentro da rede Mercadão dos Óculos. Nenhuma outra rede, nenhuma outra loja tem esse produto, essa tecnologia que nós temos. E nós já somos a 4ª lente mais vendida do mercado óptico, do segmento óptico. Tá.
Tá? Então, ou seja, é um produto exclusivo nosso, só é vendido dentro da nossa rede e já é o 4º produto mais vendido do Brasil. Tá? Tendo em vista que os outros 3 são multimarcas, são multibandeiras, ou seja, é vendido na ótica A, B, C, em todas elas. O nosso não, só dentro do Mercadão. Cara, legal, Tá? legal. Então, esse poder de escala, né, ele nos permite ter um desenho, uma tecnologia própria, ele nos permite ter uma condição comercial com os fabricantes diferente. Né? Então, isso muda. A escala muda o número, muda o jogo. Muda o jogo, cara. Eu falo assim, hoje o mercado cada vez mais competitivo e cada vez mais competitivo vai ser. Sim, né? Não, então, cada assim, dia mais. Então tem que ter esse volume. Quando eu comecei no segmento óptico, tinham 35 mil lojas, né, no Brasil, pela Abiótica, né, a Associação Brasileira da Indústria Óptica. E hoje nós estamos estimando alguma coisa em torno de 58 mil lojas. Então, em 10 anos, o mercado cresceu aí 18 mil lojas, praticamente 50%, em número de unidades. Tá? E a população não cresceu 50%. Sim, né? sim. Então, eu falo que esse é um segmento, como qualquer outro segmento de varejo, que tem uma concorrência muito forte, muito competente, e a gente tem sempre que estar na vanguarda para ter diferencial. Se você não tem diferencial, não adianta nem abrir loja, fica com a loja fechada. Entendeu? Você comentou um ponto que eu acho que é importante dar clareza para todo mundo aqui, que é a questão dos repasses. Né? Eu falo que assim, o mercado de franquia ele é muito interessante porque lá na ponta a gente está falando de um negócio e um negócio, por N motivos, lá na frente você pode querer repassar porque eu quero mudar de cidade, eu não me adaptei ao mercado, ou eu quero realizar, né, um valor maior daquilo que eu investi. E para uma rede que está crescendo, tem muitas unidades, eu falo, você tem ali a oportunidade que se lá na frente, caso você queira, por qualquer que seja o motivo, né, fica muito mais fácil, né, do que abrir uma marca própria. Né? Imagina o Joãozinho da ótica querendo vender a sua loja. Né? Aí tem outra loja, Mercadão. Quantas unidades tem? Né? Já tem outros franqueados já de olho naquela. Rapaz, eu estou de olho, né? Não, que falar que quer, já estou chegando com a proposta. Tem né? muito disso, tem muita praça disputada. Né? E realmente os franqueados eles ficam de olho, né, do que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali e tal, e já ergue o dedo, né, para a franqueadora. Fala, aquele franqueado está com um comportamento, né, e esse comportamento vai levar ele a repasse se ele abrir a boca eu quero. Você entendeu? Isso é muito comum dentro da rede e faz parte de uma rede madura. Né? Faz parte de um amadurecimento realmente do mercado. O investidor, eu tenho franqueado dentro da rede que não comprou uma loja sem ser repasse. Até a primeira loja dele foi repasse. Ele já vem com essa mentalidade. Ele sabe que o repasse ele vai comprar numa condição melhor. Sim. E a franquia, como qualquer negócio, é um ativo. Né? E eu falo que esse ativo é igual uma casa que você tem, um imóvel. Né? É a mesma forma de tratar isso. Se você não reforma o imóvel, se você não pinta a parede, se você não corta o mato do jardim, ele tem um valor. Sim. E se você faz tudo isso, o valor é diferente, muda. Então, mesmo que o franqueado queira, de fato, repassar a unidade lá na frente, ou até mesmo agora, ele tem que cuidar muito bem do negócio. Ele tem que cuidar bem do negócio agora, para que esse negócio tenha cada dia mais valor. E o valor, de novo, né? Onde você afere o valor do negócio é na última linha. Né? Apurou lá a rentabilidade, o EBITDA é tanto, é multiplicado por tanto, a gente até tem uma continha já dentro da franqueadora, ó, múltiplo de EBITDA é tanto, né? A franquia vale tanto, entendeu? E aí, lógico, para que esse franqueado possa melhorar e trazer o retorno desse capital o mais rápido possível. Né? Então, também repassar para ter um franqueado que também, às vezes, não tem tanto interesse no negócio e tudo mais, não vale a pena. Tem que repassar para quem, de fato, vai botar aí a mão no chifre do boi ali e vai fazer a coisa acontecer. Vai fazer a coisa acontecer, né? É. Eu falo que assim, um negócio, cara, ele é um ativo. Então, esse ativo, amigo, cuide, né? Assim, né? Tenha essa empatia com os clientes para que possam, né, voltar. E crescimento vai fazer com que você tenha algo cada vez com maior valor para dentro do mercado, né? Possa passar para outras gerações, né? Possa te dar, através desse ativo, né, outros ativos importantes demais, né? Sim. Acho que essa mentalidade, até para quem vai empreender, né? Eu falo muitas vezes assim, as pessoas me perguntam muito, sabe, Gustavo? Henrique, eu estou com dinheiro aqui para montar um negócio, mas eu não sei se eu compro um negócio ou um carro. Aí eu faço uma pergunta, esse carro vai te dar outro? Não.
Não, pois é, então esse negócio pode te dar um outro negócio, um outro carro, ou vários carros. Né? Então, eu falo que é o poder da multiplicação, né? Que os negócios têm a capacidade, se bem geridos. Né? Se bem geridos, exatamente. E um dos pontos fundamentais aí dentro da boa gestão do negócio, né? E aí foco 100% nele, é o cliente. Né? Sim. Então, você falou da recorrência, da importância desse cliente voltar a comprar com você. Eu brinco que a venda ela só termina quando o cliente compra de novo. Uhum. Né? Então, você oferece, você encanta, você entrega, o cliente fica feliz e compra de novo. Uhum. Tá? Então, esse é o ponto fundamental para que a gente possa ter recorrência. E nisso a gente cuida muito bem. Né? Hoje, o Mercadão dos Óculos tem a melhor reputação dentro do Reclame Aqui no segmento óptico. Né? A nossa nota média é 9. Uhum. Tá? Nós somos RA1000 já pelo terceiro ano consecutivo, pelo Reclame Aqui. Então, quem conhece o Reclame Aqui aí sabe da importância dessa reputação dentro dessa entidade, né, que é hoje um órgão regulador, praticamente um órgão regulador no varejo, né, principalmente. Então, não só no varejo, mas também em negócio, né, porque a reclamação não vem só do produto final do óculos, né, a reclamação vem da franquia também. Né, às vezes um ex-franqueado, alguém pega e faz uma reclamação ali, isso tem que ser bem tratado e bem esclarecido. Uhum. Né, então, a gente tem uma atenção muito especial com a reputação nossa dentro do Reclame Aqui. E, para você ter uma ideia, quando chega alguma reclamação, é copiada a diretoria inteira. A diretoria toda fica sabendo que tem uma reclamação ali. E tem isso de um consumidor lá na ponta que está insatisfeito por qualquer que seja o motivo. Por um motivo ou por outro. Tá? E aí a franqueadora tem pessoas especializadas que ligam para o franqueado e falam, ó, sai de cena, deixa comigo. Deixa comigo. Tá. Então, vai tratar esse assunto bem de perto. Entender também se houve falha de fato da franquia, se houve falha de produto, né, na qualidade de produto, enfim. Cara, legal, isso é importante, né? Eu falo assim, é o maior ativo, né, cara? Eu falo assim, é o cliente, né? É o cliente, né? Lá na ponta, a satisfação e uma marca, né? Eu falo que você tem ali 700 operações, todo mundo lá na fachada, tá o quê? Mercadão dos Óculos. Você não quer saber, ó, foi lá no norte, você foi no sul, não quer saber, né, cara? Não quer saber se foi franqueado A, B ou C, não interessa, né? Foi a rede e a rede que tem que tratar isso. Sim. Né? E faz parte da expectativa do franqueado. Ele entende que a franqueadora tem que estar à frente dessa reputação, né? Dessa forma como tratar o cliente. Então, a gente também atende a expectativa do franqueado, atendendo bem o consumidor final. Tá. Uma coisa que o Gustavo comentou aqui, Mendonça, que eu acho que é importante a gente dar ênfase aqui, ó, eu falo que aquele empreendedor que se torna franqueado, quanto mais tempo ele passa, mais especialista ele fica. Exatamente. Então, o Gustavo falou bem pra caramba, pô, tem franqueado meu que sabe mais do que eu na operação do dia a dia. E esse é o objetivo, eu falo, esse é o objetivo, eu falo, esse é o mérito da franqueadora que transferiu o conhecimento para que houvesse ali especialização, a especialização aconteceu. E é isso, é fomentar para que franqueados possam ter uma, duas, porque eu falo assim, o que a gente precisa entender, eu preciso de um solo fértil, né? Mas o empreendedor, aquele que já é especialista, amigo, ele olha ali, ó, ele faz um raio-x e fala, é aqui, ó. Exatamente. E aquilo ali muda o jogo, muda o ponteiro drasticamente para dentro do negócio. Né? Perfeitamente, perfeitamente. É fundamental. Esse especialista, ele é fundamental para o negócio. E onde a gente coloca esses especialistas? Na cadeira de conselho. São conselheiros da franqueadora. Tá? Então, são geralmente lideranças regionais, a gente tem esse cuidado de distribuir esse conselho regionalmente. Então, as regiões são mais populosas, onde tem mais loja, tem mais conselheiro, tem mais cadeira. Regiões menos populosas, menos cadeira, mas tem a cadeira. Tá? Tem a cadeira dele lá, tem da região norte, do nordeste, do centro-oeste, tem a cadeira do conselheiro lá. Tá? E esse se torna uma liderança regional. Então, ele que vai entender da região quais são as necessidades para trazer para a franqueadora essa demanda. Né? E, lógico, cobrar a franqueadora para que atenda ela. Né? Então, isso é fundamental. Essa peça sentada na mesa de conselho, o bom franqueado, o multifranqueado que conhece do negócio, sentado na mesa do conselho, é o melhor conselheiro que possa ter no mundo. Tá? Você pode chamar o Steve Jobs para sentar na mesa, ou o Elon Musk para sentar na mesa, que não vai ter a mesma eficiência desse conselheiro que está com a barriga no balcão.
Conta um pouco dessa parte do conselho. Como é que funciona isso? Existem encontros periódicos? Qual é a periodicidade? Fala um pouco sobre isso, porque eu acho que isso está muito alinhado, né, ao franchise. Não é só a franqueadora transferindo conhecimento ao franqueado. Muitas vezes as pessoas, né, entendem isso, né? Eu vou aqui, vou só receber. Não, é uma troca. Nós estamos juntos, 4, 6, 8, 10 mãos, para que a gente possa construir uma marca, um negócio melhor que todos se beneficiam. Conta um pouco sobre isso. Hoje essa galera, a gente encontra eles online uma vez por mês. E a cada 3 meses nós temos um encontro presencial. Tá? Então, senta com o time de conselheiros, e aí a gente fica 1, 2 dias imersos ali, ouvindo, trocando e até mesmo perguntando, consultando. Porque a franqueadora, por exemplo, até onde nós vamos fazer a nossa próxima convenção, para ter mais aderência. Né? A gente expõe isso para o conselho nos auxilia nessa tomada de decisão. Então, isso é fundamental. Quando o franqueado ele tem alguém que está ali sentado na mesa da diretoria, colocando o dedo nas decisões, ele se engaja mais. Né? Isso aí não é top-down, tá certo? O conselho veio e trouxe essa demanda para a gente vai atuar dessa forma. Entendeu? Isso em tudo, tá? Principalmente em marketing. Tá? Porque a verba de marketing também é um recurso que ele precisa ser muito bem utilizado. Né? E ninguém melhor do que o franqueado para dizer onde tem que ser colocado aquilo lá. Né? E é lógico, a gente fica de olho na taxa de retorno daquele investimento também. Né? Então, esse franqueado vem, ele coloca o dedo, ele opina sobre campanha, ele opina sobre veículo, ele opina sobre tudo. Tá. E fala um pouco assim, hoje em torno de 700 operações, vai chegar em breve às 1.000. Tem mercado ainda? Porque, assim, pessoas estão vendo aqui, ouvindo, né? Pô, eu gostei do negócio, vi potencial, me identifiquei com a marca. Quais mercados ainda têm oportunidade? Pô, tem mercado que, esquece, aqui já não tem como mais. Conta um pouco. A gente está muito bem populado na região sul e sudeste. Né? Minas ainda tem muita oportunidade, porque Minas é muito grande, um estado enorme. Né? Então, tem muita oportunidade dentro do estado de Minas. O estado de São Paulo já menos. Rio de Janeiro também é um pouco mais restrito, Espírito Santo um pouco mais restrito, mas hoje dentro do Sudeste eu diria que a maior oportunidade está dentro do estado de Minas. Né? Olha os mineiros aí, ó. Aí, ó, a turma aí. Mineirada, ó. Coisa boa passando. Exatamente. A gente brinca aqui, o trem tá passando. Tu pega ou então vai perder o trem, né? O cavalo tá arriado passando na tua frente. Monta nele. Uhum. Né? Então, Minas realmente é uma terra de muita oportunidade dentro do negócio. Né? E o mercado, você falou, será que o mercado suporta esse crescimento e tal? Então, vamos lá, né? De novo, né? Envelhecimento da população. Cada dia mais os jovens na frente de tela, precisando usar óculos mais precocemente, né? E, enfim, tudo isso. E o crescimento da população, né? Também. Conscientização também. Conscientização, exatamente. E essa capacitação, né? Enfim, conscientização desse cliente, dizer para ele, olha, você precisa ir no oftalmologista, você precisa atualizar a tua lente. É muito comum o cliente chegar e falar assim, nossa, minha lente está super riscada, tal, não sei o quê. Às vezes esfrega o óculos, né? Limpa com qualquer coisa, né? E risca mesmo, não tem jeito. Por mais tratamento que a lente tenha, se você não tiver cuidado com ela, ela vai riscar. Então, aquilo vai prejudicando a visão. Né? Então, é um acessório. Né? Você tem que usar ele todo dia. Quem precisa do óculos todos os dias sabe da necessidade. Né? Eu, por enquanto, sou um presbítero do bem. Tá? Muita gente pergunta, pô, você é dono da rede de óculos, você não usa óculos? Eu disse, cara, eu sou um presbítero do bem. O que é o presbítero do bem? Quando você tem uma refração pequena, que é o meu caso, eu tenho um astigmatismo pequeno, e você vai envelhecendo, esse enrijecimento da retina, né? Porque a retina nossa nada mais é do que a lente daquela câmera ali. Quando você foca, ela fecha ou ela abre, né? Então, o foco. E esse enrijecimento da minha retina, ela permite que eu enxergue muito bem de perto. É? De longe nem tanto. É um problema bom, é mais ou menos isso? É um problema bom. Eu leio, eu estou com 50 anos, eu leio bula de receita, assim, de remédios numa boa. Você entendeu? Tá? Então, eu sou um presbítero do bem, eu estou fora da curva. Tá? Mas o mercado, ele diz outra coisa. Tá? O presbítero, que é o envelhecimento da população, o enrijecimento da retina, ele, de fato, causa uma necessidade maior de utilização do óculos. Tem uma idade, tem uma idade que eu falo assim, essa idade... Eu vou falar qual que é a minha percepção. 40.
É a minha idade. Rapaz do céu, eu fiz 40 em janeiro. Parece mais, né? Deixa eu arrumar o cartãozinho da loja aqui. Rapaz do céu, cara. Mas caiu... Sabe quando dá um peso? Pesa. Caramba, fui fazer o exame. Pesa. Rapaz, toda hora tá surgindo um negocinho diferente. 40, exatamente. Então tá certo a minha... É uma máquina chegando na metade da vida útil dela. Falou a mesma coisa, 40, rapaz, pesou, velho. Tá pesando, cara. Pesou. Caramba, velho. É isso aí. Não tem jeito, não né? temos mais a mesma performance. Não tem jeito. Não tem jeito, não. Gente. Não tem jeito, não. Eu falo, é isso aí. Não tem como escapar, não. Não tem. Hoje eu fui malhar, rapaz. Eu chamo todo mundo de jovem, sabe? É jovem. Desde novo eu chamo todo mundo de jovem. Eu fui pegar água lá, eu encher minha garrafinha para malhar. Bom dia, senhor. Puta merda, cara. Senhor, caralho. O cabelo branco vai pesando. O cabelo branco vai pesando. Vai pesando. Ai. E depois, quando chegam os amigos dos filhos, né? Uns cavalos grandes. Um cara maior que eu, assim. Ô, tio. Tio, né, velho? Tio, né? Mas é isso aí. Ai, cara. Ô, Gustavo, fala um pouco, a gente já está chegando aqui para os finais aqui do podcast, infelizmente, a gente poderia ficar aqui umas 3 horas, né? Umas 3 horas falando aqui, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, a gente aqui levanta a bandeira muito, né, de transformar o Brasil, acho que através do empreendedorismo, né? Toda vez que surge um negócio ali, a gente tem movimento da economia, geração de emprego, levar melhores produtos, melhores serviços, levantamos muito essa bandeira para dentro do franchise, né? Afinal, um negócio que não vai bem, eu falo, perde-se ali dinheiro, sonhos. E a gente tem uma maturidade maior para dentro do franchise e aí muitas pessoas querem empreender. Só que elas ficam, sabe, aquele em cima do muro, sabe? Será que agora é o melhor momento? Será que eu vou, não vou? Será que eu vou esperar aquela onda perfeita passar ou o trem perfeito passar na minha frente? Será que passa? Não sei, hein? Conta para essas pessoas, olha para aquela câmera ali e manda uma mensagem para essas pessoas que querem contribuir para um país melhor, mas está com aquele frio na barriga e não mexe, não vai para um lado, não vai para o outro. Tem uma frase que eu falo na franqueadora, que é o seguinte, está com medo? Vai com medo mesmo. Tá? Então, é aquilo que você falou, a onda perfeita não existe. A gente está vivendo realmente um cenário econômico bem desafiador, mas nós nascemos lá atrás, em 2014, com um cenário tão desafiador quanto. Sim. Entendeu? Então, o momento ideal para que isso aconteça, ele não existe. O momento é o seu momento. É o momento que você quer, de fato, empreender, que você sente que chegou ao momento de você ter sua independência financeira, ter seu próprio negócio, que você possa ir trabalhar em algo que você goste, ou até mesmo para que você possa trabalhar para você mesmo, né? Que essa é a grande vontade do brasileiro, né? O brasileiro, ele gosta de empreender, ele quer empreender justamente para ser o dono do próprio nariz. Não se iluda, você vai trabalhar, quem vem da CLT fala, né? Eu trabalho 8 horas por dia. Eu falei assim, então, quando você for empresário, você vai trabalhar 12, Sim. 14, né? Não se iluda quanto a isso. Então, não existe plano de aposentadoria para empresário, né? É ad eterno, mas vale cada momento, vale cada gota de suor, justamente para você poder fazer teu sonho ser realidade. Então, empreender está na minha veia, né? Sempre empreendi. Então, sou suspeito em dizer, mas é um mosquitinho que quando ele te pica, o empreendedorismo te pica, você se encanta e aquilo só multiplica. Eu acho que é isso mesmo. Eu falo que muitas vezes chamam, né, os empreendedores de louco, né? Mas eu falo, cara, sabe, você olha, você quer fazer, você quer acontecer. E eu falo que, para dentro do franchise, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, Gustavo, que é o impacto, né, cara, na vida dessas pessoas, né? Que querem empreender. E assim, quando chega alguém, né, fala, pô, eu conquistei isso, olha quantas pessoas estão ligadas a esse negócio. Cara, eu falo assim, isso vai trazendo aquela motivação da gente realmente querer crescer, fazer acontecer, porque é um papel muito forte, né? Eu falo uma rede, né? Essa liderança para dentro de um mercado, né? Muito forte. Eu falo que o melhor programa social é um emprego, é o empreendedorismo, né? Ser um empreendedor não tem emprego, né? Então, esse é o melhor programa social que tem. E nada mais assim, realizador, né? Nada me realiza tanto quanto chegar um colaborador da franqueadora ou chegar um franqueado e dizer assim, olha,
conquistei minha casa na praia, conquistei meu carro importado dentro do negócio. Tá? Hoje eu estou com 10 lojas, estou com 20 lojas, e eu era sacoleiro, eu era garçom, você entendeu? Então, esse tipo de realização do franqueado, do colaborador do franqueado, ou até mesmo do colaborador da franqueadora, ele nos deixa aí muito orgulhosos e assim, a cada dia mais eu tenho certeza de que eu estou no lugar certo, né? Então, hoje, a rede, com praticamente aí 800 lojas até o final do ano, vai estar empregando algo em torno aí de 4 a 5 mil pessoas, né? São 4 ou 5 mil famílias impactadas pelo negócio, né? Então, isso nos motiva, isso nos enche de orgulho e a cada dia mais, né, faz com que a gente se dedique mais e que esteja mais atento ao negócio. A responsabilidade nossa aumenta a cada dia. Legal, cara. Primeiro, obrigado, tá? Por ter vindo aqui para Belo Horizonte, tá? Terra boa, né? Terra boa, hein? Terra boa, não é? Gosto demais é aqui. bom, não é? Gosto demais aqui, cara. É bom demais da conta, muito, né? Fazer é bom demais da conta, bom demais né? da conta, senhor. Rapaz, mineiro não tem como esconder, não. Eu Não falo tem, assim, não. 3 segundos falando, Mas rapaz. você sabe que a gente está bem perto ali da fronteira de Minas, né? E o Rio Preto está a 60 quilômetros de fronteira. Aham. E a gente já se considera mineiro ali também, né? Então, muita gente me pergunta, né? Fala, pô, o jeito de falar, né? Ser isso, ser aquilo, ser aquilo outro, né? Você é mineiro? Eu falei assim, não, mas eu tô pertinho ali. Pertinho, né? Exatamente. Tá? Não, mas, cara, primeiro, obrigado demais, tá? Por ter vindo aqui. Eu falo que a gente tem essa missão de compartilhar, contar histórias. E eu falo que o papel, né, quando a gente olha para franqueadoras que fazem um papel bem feito, né, a gente tem a missão e a obrigação, né, de trazer para que a gente possa inspirar outras pessoas. Então, as portas aqui estão abertas. Obrigado demais. Te agradeço. Falei que ia ter vários insights, por isso que eu falei que sempre, gente, ó, eu vou deixando a dica, eu deixo a letra no início, coloco o caderno, anoto, porque teve muito insight legal aqui. Não é isso? Show de bola. Show de bola. Obrigado, Gustavo. Ó, você acompanha, escreva por aqui, nos acompanhe nas plataformas. Lembre-se, Deezer, Spotify, afinal, sempre tem um podcast legal por aqui. Vai lá.